Se você sente que algo bloqueia seus resultados, presta atenção nisso. Talvez você viva repetindo por dentro ou em voz alta frases como: "Não aguento mais essa vida. Tudo dá errado para mim." É sempre a mesma coisa. Elas saem quase sem você perceber, num desabafo automático, numa conversa com alguém próximo, numa mensagem no celular. Só que sem perceber, essas frases vão virando um tipo de mantra diário, uma reza ao contrário, que molda o seu campo mental e emocional, como se você estivesse todos os dias reforçando, com as próprias palavras, justamente a realidade que mais gostaria de mudar. É um paradoxo doloroso. Você busca espiritualidade, assiste vídeos, faz orações, tenta afirmações positivas, deseja com sinceridade uma nova vida, mas passa o dia narrando, com riqueza de detalhes, exatamente a vida que você não quer mais viver. Você conta a mesma história de sofrimento para pessoas diferentes, revive cenas antigas, repete mentalmente diálogos que te feriram, reclama do mesmo trabalho, da mesma falta de dinheiro, do mesmo padrão de relacionamento. E enquanto a sua boca e a sua mente insistem na velha narrativa, uma parte de você se pergunta cansada: por que nada muda para mim? Joe Dispenza explica que o cérebro e o corpo funcionam como um laboratório eletroquímico. Cada vez que você reclama, revive o problema ou conta a mesma história de dor, você dispara os mesmos circuitos neurais e as mesmas substâncias químicas. É como se, a cada vez, você desse o mesmo comando: é isso que eu quero sentir, é isso que eu quero repetir. Com o tempo, o corpo começa a se acostumar com esse coquetel de emoções. Frustração, tristeza, raiva, desânimo, e passa a ficar viciado nesse estado emocional como alguém que não gosta do gosto do remédio, mas já não sabe viver sem ele. Você pode acordar e antes mesmo de pensar conscientemente, o corpo já está em alerta, já está pesado, já está cansado, já está triste. A mente começa o dia correndo atrás do corpo, procurando justificativas para sentir aquilo. É por causa do meu trabalho, é por causa da minha idade, é por causa do que fizeram comigo. Parece que a realidade está te esmagando, mas muitas vezes é o seu organismo programado por anos de repetição, puxando você de volta para o mesmo estado conhecido. Neville Goddard traz um ponto que se encaixa nisso com perfeição. A imaginação não é fuga, é ensaio. Quando você imagina sempre o pior, quando repete mentalmente as mesmas discussões, as mesmas falas injustas, as mesmas humilhações, você está ensaiando no palco da mente a continuidade da mesma peça. Você revisita a cena do abandono, da traição, da desvalorização, como se estivesse ajustando cada detalhe do roteiro interno. E o mundo, mais cedo ou mais tarde, começa a responder a esse roteiro silencioso, porque é a partir dele que você olha, reage, se protege, se fecha, se oferece ou se esconde. Perceba como isso acontece. Você está quieto, aparentemente tranquilo, mas por dentro está encenando de novo a conversa em que foi desrespeitado, está lembrando da conta que não sabe como pagar, está se vendo sozinho no futuro, sem apoio, sem saída. E enquanto essa peça se repete na sua imaginação, o corpo reage como se fosse real. O peito aperta, a respiração muda, o estômago fecha, os ombros endurecem. É um ensaio emocional completo, um treinamento diário para continuar vivendo a mesma história. Imagine então a mente como uma grande sala de comando com microfones sempre ligados. Nada do que você repete, comenta, reforça internamente, passa despercebido. Aquilo que você diz, aquilo que você pensa e principalmente aquilo que você sente com mais frequência, se transforma num pedido contínuo enviado ao campo da realidade, mesmo quando, racionalmente, você jura que não quer mais aquilo. Você diz com a boca: eu quero paz, mas passa o dia alimentando conflitos dentro de você. Você diz: eu quero prosperar, mas passa o dia reforçando a narrativa da falta. Os microfones da mente não obedecem ao que você diz que quer, obedecem ao que você vive repetindo com emoção. É aqui que entra a falha energética que prende tanta gente há anos no mesmo lugar. A frequência da sua vida não está sendo determinada pelo desejo consciente,
Quero mudar de vida. Quero ser uma nova pessoa. Mas pelo hábito emocional, estou sempre em alerta. Estou sempre ressentido. Estou sempre cansado. Estou sempre desesperançoso. Você pode até tentar mudar os pensamentos por alguns minutos, mas se o estado emocional volta sempre para o mesmo lugar, é esse padrão que o campo capta, é essa estação que continua sendo transmitida. Não é punição do universo, é um ciclo energético e químico se repetindo. Enquanto você me ouve agora, talvez consiga perceber com mais clareza quantas vezes hoje você repetiu a mesma queixa, a mesma história, o mesmo rótulo sobre você ou sobre a sua vida. Talvez tenha dito de novo que nada nunca dá certo, que ninguém te entende, que é sempre difícil para você. Talvez tenha se definido mentalmente como cansado demais, velho demais, atrasado demais, e tudo isso foi sendo registrado pouco a pouco como comandos sutis, como se você estivesse configurando o seu próprio sistema interno para reconhecer apenas esse tipo de realidade. Não é para você se culpar por isso. Quase ninguém nos ensinou que nossas palavras, nossos pensamentos e nossos estados emocionais formam um campo, uma espécie de atmosfera pessoal que educa o cérebro, o corpo e a energia a continuarem trazendo mais do mesmo. A intenção aqui não é apontar o dedo, é acender uma luz. Se você anda repetindo há anos a mesma narrativa de dor, talvez não seja que a vida não te escuta. Talvez seja justamente porque a sua mente está ouvindo tudo o que você reforça e o seu corpo está obedecendo com perfeição aquilo que foi treinado a sentir. Se isso já acendeu alguma luz aí dentro, antes de seguir, clica em curtir esse vídeo. Com apenas um clique, você ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo faz diferença na vida das pessoas. A mecânica invisível, quando o cérebro confunde hábito emocional com realidade. Existe uma sensação muito específica que talvez te acompanhe há anos, a de estar preso em um loop. Você até tenta mudar, você até decide que agora vai ser diferente, mas quando percebe, está de novo no mesmo tipo de relacionamento, no mesmo tipo de conflito, na mesma falta de dinheiro, na mesma luta com a saúde. A vida parece um filme que muda a cena, muda os personagens, muda o cenário, mas repete o roteiro. E em algum lugar aí dentro, uma voz cansada começa a sussurrar. É assim mesmo para mim. Talvez eu seja feito para isso. Talvez eu não tenha nascido para dar certo. Essa dor não é teatral. Ela é silenciosa, corrosiva e começa a afetar não só o que você vive, mas o que você acredita ser possível viver. Quando Joe Dispenza diz que neurônios que disparam juntos se conectam, ele está falando exatamente desse fenômeno que vai se instalando aos poucos. Toda vez que você pensa o mesmo pensamento carregado de emoção, como eu sempre perco, ninguém me valoriza, para mim é mais difícil, você reforça trilhas neurais que se tornam verdadeiros corredores automáticos no cérebro. É como se por dentro se abrisse um caminho preferencial. A informação entra, passa por esse corredor e sai sempre com a mesma conclusão. Com o tempo, essas rotas ficam tão fortes que você já nem percebe que está escolhendo olhar o mundo por elas. Parece apenas a realidade, quando na verdade é um cérebro treinado, há muitos anos, a organizar tudo sob a mesma interpretação. O corpo acompanha esse processo como um aluno dedicado. Aos poucos ele passa a antecipar o drama. Antes mesmo de alguma coisa acontecer, o corpo já está em estado de alerta, medo ou frustração, como se esperasse, quase por hábito, a repetição do problema. É como se o organismo tivesse aprendido a viver viciado em determinadas emoções e ficasse procurando motivos para senti-las de novo. Você entra em um ambiente neutro, mas já está tenso. Conversa com alguém que ainda nem disse nada agressivo, mas já está se defendendo por dentro. Recebe uma mensagem no celular e o peito aperta, porque o corpo já conhece aquela sensação de ameaça, de cobrança, de perda. A situação externa pode ser diferente, mas o teatro interno é sempre o mesmo, e o corpo reage como se estivesse só cumprindo um roteiro já ensaiado dezenas de vezes. Há um erro invisível que acontece justamente com quem busca espiritualidade com sinceridade.
A pessoa usa frases elevadas durante a meditação ou a oração. Fala sobre luz, sobre cura, sobre confiar no universo e, naquele momento, sente até um pouco de paz. Mas, ao longo do dia, revê mentalmente cada ofensa que recebeu, reclama do trabalho, conta e reconta as injustiças que viveu, reforça rótulos negativos sobre a própria história. A mente consciente pede uma coisa, o campo vibracional está emitindo outra. Por alguns minutos a vibração sobe, nas horas seguintes desce de novo para o conhecido. Não é hipocrisia, é um condicionamento profundo. A boca ensaia uma nova linguagem, mas o corpo ainda está programado para voltar à linguagem antiga, pesada, ressentida. Dentro do cérebro existe um mecanismo chamado sistema de ativação reticular, que funciona como um filtro de atenção. Ele seleciona entre tudo o que acontece à sua volta aquilo que merece mais destaque para você. Se você alimenta constantemente a narrativa de que tudo dá errado, esse filtro passa a dar destaque no seu campo de percepção a tudo que confirma essa história. Você pode viver 10 coisas neutras e uma chata no dia. O que fica registrado como a verdade sobre a minha vida é aquela situação chata, aquele comentário torto, aquele atraso, porque o filtro está programado para sublinhar o que comprova a crença antiga. Não é que coisas boas não aconteçam, é que elas não ganham o mesmo peso, não ocupam o mesmo espaço na sua consciência. Existe ainda um elemento químico que complica tudo isso, a dopamina. Reclamar, dramatizar e contar problemas também gera descarga química no cérebro. Há um alívio momentâneo, uma sensação de eu tinha razão em me sentir assim. Um certo prazer em ter razão sobre o próprio sofrimento. É como coçar uma ferida. Você sabe que vai machucar, mas por um breve instante, aquilo traz uma satisfação estranha. Essa descarga química cria um vício sutil em manter a mesma narrativa dolorosa, porque ela é familiar, porque ela confirma a identidade que você vestiu por tanto tempo. Não parece um vício, parece só desabafar, contar como foi o dia, falar a verdade sobre a vida, mas lá dentro, o cérebro está associando a velha história a uma recompensa imediata. A revelação mais difícil, e ao mesmo tempo mais libertadora, é entender que muitas pessoas não manifestam o novo, não porque não sejam merecedoras, não porque estejam bloqueadas espiritualmente, mas porque o sistema nervoso se sente mais seguro no conhecido, mesmo que esse conhecido seja ruim. O desconhecido, uma vida em paz, com abundância, com saúde e com relações mais verdadeiras, parece ameaçador para um corpo programado na escassez e no conflito. A zona de conforto, nesse caso, não é confortável. Ela é apenas conhecida. E o corpo, acostumado à química do estresse, se assusta quando você começa a se aproximar de estados emocionais diferentes, mais tranquilos, mais abertos, mais confiantes. Parte de você deseja o novo. Outra parte está com medo de soltar o velho. Para começar a enxergar isso com mais clareza, existe uma experiência simples, quase cirúrgica, que pode trazer muita consciência. Uma espécie de dieta de linguagem por 24 horas. Propor ao espectador observar por um único dia tudo o que fala sobre si mesmo, sobre a vida, sobre dinheiro, relacionamentos e saúde. Pedir para anotar frases repetidas. Mostrar que esse registro revela qual realidade ele está reforçando sem perceber. Quando você escreve sem filtro, as frases que saem da sua boca ou que passam pela sua mente ao longo do dia, algo fica escancarado. Você vê, preto no branco, qual é a estação em que sua mente tem estado sintonizada a maior parte do tempo. Não é mais uma ideia abstrata, é uma coleção de evidências da narrativa que você vem alimentando. Talvez ao fazer esse tipo de observação, você perceba que a tal realidade dura, que você sente que te persegue, em parte, é um reflexo de uma mente treinada há anos para enxergar, sentir e contar apenas uma parte da história. A parte que confirma que você é esquecido, que você está sempre atrasado, que você é sempre deixado de lado, que o dinheiro nunca é suficiente, que a saúde sempre escapa por pouco. Isso não significa que as dificuldades não existam, nem que você inventou a dor. Significa que aquilo que foi repetido, comentado, dramatizado e reforçado tantas vezes
acabou se tornando o centro do palco, enquanto outras possibilidades foram empurradas para a lateral, quase invisíveis. Quando você entende essa mecânica invisível, alguma coisa muda. A realidade deixa de ser apenas um castigo e começa a ser também um espelho de hábitos emocionais e mentais que podem, com consciência e repetição diferente, ser recodificados. Mudando a transmissão, como parar de narrar o passado e treinar sua mente para o novo. Existe uma imagem que pode ajudar muito a entender o que está acontecendo dentro de você. A mente como um rádio, um aparelho simples com um botão de sintonia. Enquanto esse rádio interno estiver ajustado para uma estação de notícias antigas, lembranças de injustiça, episódios de fracasso, humilhações passadas, cenas em que você se sentiu pequeno, rejeitado ou invisível, mesmo que você deseje ouvir uma música nova, o aparelho continua recebendo aquilo para o qual está sintonizado. Você pode até dizer, eu quero algo diferente. Mas, se a frequência não muda, o que chega é sempre parecido. O que se repete na sua vida, muitas vezes, é apenas o reflexo da estação interna que ainda está conectada ao passado. Joe Dispenza fala de algo essencial aqui: coerência entre coração e cérebro. Não basta tentar pensar diferente se por dentro o corpo ainda vibra medo, raiva, ressentimento. Se a mente tenta afirmar, eu acredito em algo melhor, mas o peito ainda está apertado, o estômago ainda está tenso, a respiração ainda está rasa, não há harmonia entre o que se pensa e o que se sente. A chave não é fabricar pensamentos perfeitos, é alinhar pouco a pouco pensamento e emoção em uma mesma direção, até que uma parte não sabote a outra. Isso é coerência. Quando o que você pensa, o que você sente e o que você escolhe começa a caminhar na mesma direção, em vez de se arrastar em sentidos opostos. É por isso que uma espiritualidade apenas na superfície não sustenta mudança real. Falar frases bonitas, citar textos, repetir mantras, postar mensagens profundas nas redes, tudo isso pode ter um impacto momentâneo, mas, se o corpo continua carregando a tensão, o aperto no peito, a raiva contida, a culpa silenciosa, algo não encaixa. O universo, a vida, o campo, chame como quiser, não responde ao vocabulário espiritual, responde ao estado interno predominante. Você pode dizer, eu confio, mas se por dentro tudo vibra desconfiança, a frequência que se espalha é a da desconfiança. Pode dizer, eu mereço, mas se uma parte de você ainda se sente menor, errada, atrasada, é essa sensação que tende a organizar as suas escolhas, limites e respostas. Existe uma inversão importante aqui. Muita gente tenta controlar o futuro, procura sinais, tenta adivinhar o que vai acontecer, quer garantir resultados, mas continua abastecendo o passado com a atenção de todos os dias. Revê a mesma dor, repassa as mesmas conversas, interpreta as situações novas com base nos mesmos medos antigos. O corte do combustível que mantém a velha realidade viva, atenção mais emoção, é o passo mais negligenciado por quem estuda a manifestação. Não se trata de negar o que aconteceu, de fingir que nada doeu, mas de perceber quando você está apenas alimentando a velha história, mantendo-a atualizada, dando a ela um lugar de honra no centro da sua consciência. Quando esse reconhecimento começa a acontecer, uma sequência de 3 movimentos internos pode se tornar um ponto de virada. O primeiro é perceber, no ato, quando a velha narrativa começa a se instalar de novo. Você está lavando louça, dirigindo, tomando banho, e de repente percebe o pensamento. Sempre é assim. Eu nunca consigo. Ninguém me nota. Para mim, é mais difícil. Essa percepção não vem com grito, vem com uma espécie de lucidez. Olha eu aqui contando o mesmo enredo de novo. É como acender a luz no quarto em que você vivia tropeçando no escuro. Algo em você observa, em vez de simplesmente se fundir com o pensamento. O segundo movimento é interromper essa sequência por alguns instantes. Não é uma guerra contra a mente, não é se xingar por pensar o que pensa, é apenas introduzir uma pausa consciente, um momento em que você se dá conta. Eu não preciso continuar alimentando essa história agora. Esse intervalo pode vir na forma de uma respiração mais profunda, de um relaxamento nos ombros,
de alguns segundos em que você tira a atenção do pensamento, como se tirasse um plugue da tomada. O circuito que estava prestes a disparar automaticamente encontra um espaço, e nesse espaço surge a possibilidade de escolha. O terceiro movimento é redirecionar. A mente humana não foi feita para ficar vazia. Então, tentar não pensar costuma gerar mais tensão. O que pode acontecer é uma escolha deliberada de uma nova imagem interna ou de uma frase nova, baseada no que você quer viver e não apenas no que teme. Isso não é uma fantasia vazia. É um treinamento de foco para o sistema nervoso. Quando você escolhe imaginar uma versão sua um pouco mais equilibrada, um pouco mais digna, um pouco mais em paz, mesmo que ainda não esteja tudo resolvido, você está oferecendo ao cérebro e ao corpo uma nova referência. No começo parece artificial, mas com o tempo, esses novos sinais vão sendo registrados. Talvez ajude a ver isso num cenário muito humano. Pense numa pessoa que sempre se descreve como azarada no amor. Ela conta para si mesma e para os outros as histórias de rejeição, de não ser escolhida, de ser sempre a opção e nunca a prioridade. Essa narrativa vai ganhando corpo, cor, cheiro e se torna quase uma identidade. Eu sou assim. Essa é a minha sina. Agora imagine essa mesma pessoa começando a experimentar uma forma diferente de se contar. Em vez de ninguém me escolhe, surge algo como: eu estou aprendendo a construir relações mais saudáveis e já não aceito qualquer coisa. A vida externa pode ainda não ter mudado completamente, mas o campo interno já é outro. Há mais dignidade, mais responsabilidade, menos vitimização. Quando essa mudança interna de narrativa se torna minimamente consistente, o comportamento acompanha. A pessoa que antes dizia sim para qualquer migalha de afeto começa pouco a pouco a dizer não para relações que a diminuem. Começa a se afastar mais rápido de dinâmicas que repetem o abandono, a falta de respeito, o desinteresse. E à medida que essa nova postura se firma, espaço é aberto concretamente para outro tipo de vínculo. Não é mágica, é consequência. O campo interno, antes impregnado da crença "eu sempre fico com o resto", passa a ser alimentado por uma outra mensagem: eu estou aprendendo a me tratar com mais valor. E esse novo valor começa a transparecer em olhares, escolhas, limites, silêncios. Uma forma simples de colaborar com esse processo é observar quais frases você já não quer mais usar sobre si mesmo. 3 frases. Apenas 3. Aquelas que mais doem quando você as repete, aquelas que te encolhem por dentro, que te colocam sempre na posição de menos, de tarde demais, de incapaz. Ao lado delas podem nascer 3 frases novas, não fantasiosas, não perfeitas, mas alinhadas ao caminho que você está escolhendo viver. Em vez de "não tenho dinheiro para nada", algo como "eu estou aprendendo todos os dias a me relacionar de forma mais inteligente com o dinheiro". Em vez de "ninguém se importa comigo", talvez "eu estou começando a reconhecer meu próprio valor e a me aproximar de quem também consegue enxergar isso". A mudança não está em enfeitar as palavras, está em orientar o movimento interno. O ponto central é entender que a realidade externa não muda porque você disse uma frase diferente uma vez, em um dia inspirado. Ela muda quando, dia após dia, sua mente começa a perceber que você parou de alimentar, com tanta devoção, a mesma história antiga e está oferecendo com paciência e repetição um roteiro novo, mais honesto com aquilo que você deseja se tornar. A estação interna vai mudando de frequência. A transmissão vai deixando de ser apenas um noticiário de tragédias pessoais e passa aos poucos a incluir possibilidades, aprendizados, pequenas vitórias, movimentos de cura. E quando a transmissão muda, o tipo de experiência que encontra você também começa, inevitavelmente, a se transformar. Sua mente está ouvindo cada palavra e seu corpo está obedecendo. Quando você olha para tudo o que foi dito até aqui, talvez comece a perceber que não se trata apenas de pensamentos soltos, nem de episódios isolados de dor. Existe um fio que costura a forma como você fala, sente, imagina e reage diante da vida. E esse fio está sendo tecido há muitos anos. Toda vez que você reforça com emoção a realidade que não quer,
você não está apenas desabafando, você está educando seu cérebro, seu corpo e seu campo energético a manterem você preso ao mesmo padrão. Essa é uma ideia dura de ouvir quando estamos cansados, mas também pode ser uma das mais libertadoras, porque se é possível educar o sistema para manter o velho, também é possível reeducar para algo novo. Joe Dispenza ajuda a compreender por que essa repetição parece tão automática. Ele lembra a ideia de que, quando o corpo se acostuma a um certo nível de estresse, tristeza ou frustração, ele passa a comandar a mente. A pessoa acorda, e antes mesmo de pensar conscientemente, o corpo já puxa pensamentos que combinem com aquele estado antigo. É como se o organismo dissesse: é assim que eu sei viver, é assim que eu reconheço o mundo. E a mente corre para arrumar justificativas que encaixem naquele estado. Por isso, às vezes, você se pega triste em um dia aparentemente normal ou ansioso em uma situação simples. Não é só o que está acontecendo fora. É um corpo treinado para repetir uma química interna que já conhece de longa data. Quando trazemos Bruce Lipton para essa conversa, o cenário se expande ainda mais. Introduzir Bruce Lipton de maneira simples. Explicar que a biologia não é um destino fechado. Nossas crenças e estados emocionais influenciam a forma como nossos genes se expressam. Ou seja, a história que você repete sobre si mesmo pode estar literalmente influenciando a maneira como seu corpo funciona, se regenera ou adoece. Isso não significa que tudo é culpa sua, nem que você atraiu cada coisa difícil que viveu. Significa que existe uma dança fina entre o que você sente, o que acredita, o que alimenta na sua mente e a forma como seu organismo responde, se fecha, se defende, se abre para a cura ou continua preso em modos antigos de funcionamento. Talvez ajude a imaginar tudo isso com uma última imagem. Metáfora final. Você é como um jardineiro que conversa com a terra todos os dias. Se as palavras que saem da sua boca forem sempre de desvalorização, medo e descrença, é como jogar um pouco de veneno diariamente na raiz. Se você começa a falar com a terra de outro jeito, com responsabilidade, presença e respeito, a mesma terra pode produzir outra coisa. A terra é o seu corpo, é a sua psique, é o seu campo energético. As sementes são as imagens, os pensamentos, as frases que você repete. O veneno não é apenas o problema em si, mas a forma como você o reforça, como o torna absoluto, como o transforma na única verdade possível sobre quem você é. Nesse ponto do caminho, um convite interno começa a se desenhar, não como uma cobrança, mas como uma possibilidade. Escolha, pelos próximos dias, observar como você fala de si mesmo, da sua saúde, do seu dinheiro, dos seus relacionamentos. A pergunta não é só o que eu quero, mas o que eu estou reforçando com a minha boca e com a minha emoção. Essa pergunta abre espaço para um tipo diferente de honestidade, não apenas sobre o que você deseja, mas sobre o que você vem alimentando, muitas vezes sem notar. E é nesse espaço que pode nascer uma responsabilidade nova, mais madura, mais amorosa consigo mesmo. Reforçar a responsabilidade sem culpa. Não se trata de se culpar pelo que já foi reforçado até hoje, mas de assumir, daqui para frente, um papel mais consciente sobre o que você alimenta dentro de você. A mudança começa pelo campo interno, pela narrativa, pelas imagens, pelos estados emocionais cultivados. Culpa paralisa, endurece, fecha. Responsabilidade abre, organiza, orienta. Você não é culpado por tudo o que aconteceu, mas é a única pessoa que pode escolher a partir de agora qual história continuará reforçando e qual história começa, enfim, a ser esvaziada da sua energia. A partir dessa compreensão, um desdobramento natural surge no plano concreto da vida. Convite amoroso à ação externa. Sugerir que o espectador escolha hoje uma situação da vida em que ele vai parar de contar a velha história e, deliberadamente, começar a experimentar uma narrativa diferente. Pode ser algo pequeno, quase invisível para o mundo, mas muito importante para você. Um assunto em que você sempre se diminui. Um tema em que você sempre se descreve como incapaz. Uma área em que você sempre assume que para você não funciona. Ao escolher um ponto e começar a mudar a forma como fala,
pensa e sente sobre ele, você começa a mostrar para o seu próprio sistema que outra resposta é possível. Se de alguma forma, tudo isso que você ouviu aqui te ajudou a enxergar onde você, sem perceber, vinha reforçando uma realidade que não queria mais, essa percepção já é um passo imenso. Ela indica que algo em você está desperto, atento, pronto para participar da própria transformação, em vez de apenas esperar por ela. Se esse vídeo te ajudou a enxergar onde você, sem perceber, vinha reforçando uma realidade que não queria mais, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos. E a gente caminha junto nesse processo de reeducar a mente, o corpo e a energia para uma vida mais consciente.